Começou a gravação. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou fazer a chamada. Vou aqui pela ordem que tá aparecendo aqui para mim. Camila Vitória. Presente. Diogo Viana. Presente. Flávio Bezerra. Presente. Frederico Batista. Presente. Luana Bergamin. Presente. Lucas Tales. Presente. Luciana Farias. Presente. Odimara Carina. Presente. Rafael Porto. Presente. Thaísa Dandara. Presente. Tiago Barbosa. Presente. Vitória Silva. Presente. Então, já fizemos a chamada. Aí agora, todo mundo põe o microfone no mudo e aí, conforme for querendo comentar em cima do slide, quando for passando, você levanta a sua mão, tá bom? Pode passar, Diogo, para o primeiro slide. Olá, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a parte dos somitos, tá? Então vamos lá. A proporção que o tubo neural e a notocorda eles vão se formar, isso vai se dar lá pela terceira semana, vai acontecer que o mesoderma intraembrionário lateral eles vai se espessar de tal modo com que ele vai formar duas colunas longitudinais. Essas duas colunas longitudinais são os mesodermas paraxiais. Esses mesodermas paraxiais eles vão ser segmentados em blocos, e esses blocos nós podemos chamá-los de somitos. Esses somitos, em um espectro mais externo, eles são elevados e também são redondos, né? Lá naquela superfície dorsolateral do embrião. E assim, cada somito ele pode se diferenciar em duas partes. Nós temos o esclerótomo e o dermomiótomo. O esclerótomo, as suas células elas vão formar as nossas vértebras, nossas costelas, e o dermomiômito ele vai ser separado em miótomo, que as suas células vão formar os mioblastos, e em dermátomo, que as suas células vão formar a derme. E aqui nessa imagem, né, nós temos 5 figuras. Aqui nessa figura A gente pode perceber uma seção dorsal. Esse embrião tem cerca de mais ou menos uns 18 dias. Já na figura B, Já na figura B, é um outro tipo de seção, é uma seção transversal, e nós podemos perceber a parte dos mesodermas paraxiais, que é onde os somitos vão se originar, né? Nessa parte em rosa mais escuro. Já na figura C, nós também temos uma seção transversal, né? E esse embrião aqui, ele já está com mais ou menos uns 22 dias, e nós podemos perceber nessa parte mais superficial que as pregas neurais, elas vão se fundir com o fito de formar o tubo neural. Já na figura D, esse embrião já está com mais ou menos uns 24 dias e ele vai se dobrar em relação ao plano horizontal e o dermomiômito vai começar a sua separação. E na figura aí nós podemos ratificar essa separação, né? Ele é miômito, agora dermátomo e esclerótomo, que são as 3 regiões que vão dizer respeito aos somitos. Quem quiser complementar, fique à vontade. Acho que tu explicou perfeitamente, deu de compreender perfeito. Eu não tenho o que complementar. Acho que é interessante... Peraí, gente, que só rapidinho aqui. É porque quando for para falar, levanta a mão, tá? Porque senão aí vai ficar fora de ordem, que a Luana tinha levantado a mão para falar. Bom, tá bom. Tá. Só complementando o que o Lucas falou, né, perfeitamente, é interessante pontuar uma curiosidade, que esses somitos, eles geralmente são formados de 42 a 44 somitos, né? E essas células, elas são dispostas paralelamente ao longo do tubo neural. Era isso que eu queria reforçar que o Lucas falou. A Odimara estava aparecendo, mas sumiu. Ah, voltou. Mas aí,
Tu tava primeiro, Karina, ou era o Rafael? Não, eu acho que o Rafael, porque eu levantei agora, tipo, acabei de levantar. Ah, tá, é porque não tinha aparecido pra mim. Então pode falar, Rafael. Só falar sobre a importância, né, dos filamentos de actina nesse processo, né, para gerar essa contração que ocorre aqui nas pregas neurais, né, para formar o tubo neural. Aí a gente vai ter a invaginação mediante os filamentos de actina que vão fazer essa contração, né? É só isso mesmo. Karina, pode falar. Não vou mais comentar. O Rafael acabou comentando. Tá tudo certo. Tá, antes da gente... Deixa eu aparecer aqui. Antes da gente seguir, né? Foi falado sobre a região do esclerótomo? Deixa eu achar aqui na imagem. Se aparece. Tem um celular vibrando. Ah, é o meu. Desculpa, que meu pai tá me ligando. Parou, né? Tá, é só comentando que tem a região do esclerótomo, só que eu não consegui encontrar aqui na imagem. Que é a região que ela vai formar as vértebras das costelas. Figura D? É aqui, tá aqui mesmo. Aqui é a região do esclerótomo e do dermátomo, né? Aí já no caso do esclerótomo, ele vai formar as vértebras e as costelas. Eu não sei se foi comentado. E o dermomiótomo, falei dermátomo. Aí ele já vai formar as células do mioblasto, que eu acho que a gente vai comentar lá mais pra frente. Está relacionado com a parte muscular, né, do corpo. Mais alguém quer comentar? Posso fazer uma observação aqui rapidinho? Pode sim. É que, tipo, é interessante porque você observa essas duas regiões, né, que eu não sei, é o esclerótomo e o dermiótomo, e eles estão relacionados justamente com essa direção encéfalo-caudal, né, que sempre vai seguir aqui nos somitos. Eles vão seguir sempre essa direção e a gente, quando vai observar, a parte que compõe o encéfalo sempre vai ser composta primeiro e a caudal por último. E aí isso tem muito a ver, justamente, vai formar as vértebras e as costelas. Essa é a parte que está mais, como é que eu posso falar? Não seria apical a palavra, mas estaria superior. E a parte do dermiótomo inferior, né, que a gente chama de ventromedial e a dorsolateral. Tiago? Oi, só chamar atenção para a terminologia da palavra, né? Que o dermomiótomo ele vai justamente dar origem aos mioblastos, e essa terminologia blasto a gente vê que ela existe na palavra quando ela vai se diferenciar ainda, né? Então, condroblasto vai virar o condrócito, né? E o mioblasto ele vai dar origem às fibras musculares. Então, só para chamar atenção para essa terminologia. Antes de passar para a próxima pessoa, só lembrando para ligar a câmera, tá, gente, quando for falar. Aí o próximo é o Flávio. Sim, não. Eu não sei se já foi falado, mas eles vão formar a maior parte do esqueleto axial, né? Os somitos. E da pele, né? Só isso. Eu vou deixar a minha câmera ligada, porque como eu estou de coordenadora, aí se eu ficar desligando e ligando, eu nem vou perceber. Aí, mas agora é a Thaísa, tá? Oi. Peraí. Deixa eu ligar aqui. Oi. Sim, era só para acrescentar. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir. Tá. É só para acrescentar que, no caso, o sistema esquelético ele é desenvolvido a partir do mesoderma lateral e do mesoderma paraxial, né, do embrião. E aí, no caso, o mesoderma paraxial, existe a região ventromedial, que tem o esclerótomo, como foi citado, e tem a região dorsolateral, que aí possui o dermomiótomo. Aí, no caso, existe a camada lateral do mesoderma, a camada parietal do mesoderma lateral, que vai dar origem aos ossos da cintura pélvica, da escápula, dos membros e do externo.
Vitória, pode falar. O Flávio falou dos somitos, em relação aos somitos, e eles estão realmente relacionados com o mesoderma parcial. Eles vêm de lá e até na frente, no nosso estudo, a gente vai ver que os somitos vão estar... Deixa eu esquecer de ligar a câmera, desculpa. Eles vão estar relacionados com o dermátomo, como já falaram, o miótomo e o esclerótomo, que vai estar relacionado com o esqueleto axial. O dermátomo com a derme e o miótomo com os músculos. Mais alguém quer comentar ou pode passar para o próximo slide? Diogo, passa para o próximo, por favor. Já que eu estou coordenando, eu já posso falar, gente, nesse primeiro? Pode sim, fica à vontade. Sim, pode sim. Eu vou comentar um pouquinho sobre esses 3 tópicos, e aí se alguém quiser acrescentar depois, tá? Começando pelo primeiro, que está lá em cima, que ele fala do desenvolvimento dos ossos de cartilagens, o que a gente poderia falar sobre esse primeiro tópico? Nós sabemos que os ossos e as cartilagens, eles se desenvolvem e eles são derivados da região do mesênquima, né? São células que lá na frente vão se diferenciar para formar ou o osso ou a cartilagem. E quando a gente vai estudar a formação óssea, que está até o tópico formação óssea membranosa e intamembranosa, é esse processo de formação do osso. Como eu poderia falar com as minhas palavras que acontece esse desenvolvimento ósseo? Bom, primeiramente, justamente essas células mesenquimais, elas vão se condensar, a gente até já viu isso em outras aulas, elas vão se condensar e vão formar como se fosse um molde, que lá na frente vai ser o osso verdadeiro, mas por enquanto seria um molde de células mesenquimais que vão se transformar mais para frente em cartilagem, que vai formar esse molde, e com o passar do desenvolvimento ósseo, vai se transformar lá na frente em osso. Tanto é que a gente vê que está muito relacionado lá depois que a criança nasce, justamente com esse crescimento ósseo, né? Que a gente sabe que durante o nosso desenvolvimento, o nosso osso vai crescendo. E esse processo, ele continua. Ele se inicia no período embrionário e depois da procedência no desenvolvimento após o nascimento. Além disso, o outro tópico... eu já ia esquecer alguma coisa que eu olhei aqui nas minhas anotações. Esse processo de desenvolvimento ósseo, ele está muito relacionado com sinalização, igual a gente vê em muitas outras ações de uma célula, né? Geralmente, sempre quando uma célula ou um organismo ele vai se desenvolver, algo tem lá naquela célula ou nesse organismo para sinalizar esse desenvolvimento. No caso, um exemplo que eu posso dar é da beta-catenina. Essa beta-catenina, ela, dependendo da quantidade dela no organismo, ela diz para esse organismo se é para continuar com o processo de formação da cartilagem dos ossos ou para parar. Ela é muito importante e, dependendo da quantidade dela no organismo, vai estimular muito a formação óssea ou, consequentemente, essa parada de formação, né? Que aí lá na frente a gente até vai ver algumas doenças. Além disso, nós temos um tópico que ele fala bem assim, histogênese de cartilagem. Aí, o que seria essa histogênese de cartilagem? Justamente essa formação da cartilagem, né? E a histogênese da cartilagem, o início da formação da cartilagem, ela começa durante a 5ª semana de gestação. Acho que a gente viu em outras aulas, mas eu não estou lembrada assim, 100% de certeza que a gente viu. E como seria a formação dessa cartilagem? Igual eu falei lá em cima, né, no outro, se inicia por tecido conjuntivo embrionário, que no caso seria o mesênquima, né? Esse mesênquima vai se condensar em centros e nesses centros vai ser produzida a cartilagem. Esse mesênquima que se condensou, essas células mesenquimais, depois vão se transformar em cartilagem. Esse processo é conhecido como condrificação. Aí nós temos 3 tópicos aqui que ele fala: cartilagem hialina, fibrocartilagem e cartilagem elástica. O que seriam esses 3?
são os 3 tipos de cartilagem que geralmente a gente vê no ser humano. Por isso que ele fala aqui, né? O cartilagem hialina, o tipo mais amplamente distribuído, é o que a gente mais vê no organismo. Fibrocartilagem, nos discos intervertebrais. Cartilagem elástica, a exemplo, está nas aurículas da orelha externa. Então, nós temos esses 3 tipos e alguns estão mais presentes que os outros, né? A exemplo da cartilagem hialina. E para finalizar minha fala, nós temos também um outro tópico que fala sobre histogênese do osso, que a histogênese do osso seria o quê? Justamente a continuação desse processo. Nós tivemos a formação da cartilagem e agora está falando sobre a formação do osso. O que eu queria comentar sobre essa parte da histogênese do osso seria que, se eu pudesse falar assim, de onde surgem os ossos? Eles surgem de tecido conjuntivo. Só que a gente já aprendeu que existem N tipos de tecido conjuntivo, né? São vários. O osso, principalmente, ele vem do mesênquima e da cartilagem em si. E tem um exemplo que o livro trouxe, o Moore, né, que a professora falou, que era o principal, que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a patela, que a patela ela não surge do mesênquima e da cartilagem. A patela ela já vai surgir do tendão, ela se desenvolve a partir do tendão e se forma nessa região aqui do nosso joelho, né? E é interessante, porque seria um tipo diferente dos outros 2 que eu já citei, que forma justamente um osso à parte, né? Então tem muitos outros, a gente cita os principais. Além disso, tem os tópicos aqui no slide que ele fala osteogênese, né? E condrogênese, que no caso, como eu falei, né? A osteogênese seria o nome para o processo que dá formação ao osso, e a condrogênese, o processo que dá formação à cartilagem. Eu acho que a gente vai até comentar mais sobre isso mais para frente. E por que eles estão aí? É porque esse processo, o que eu poderia acrescentar é que ele é algo programado da célula. É interessante que até quando eu estava tentando me aprofundar mais para entender melhor, eu vi uma curiosidade que esse processo, por ele ser justamente programado, nessa etapa, né, do desenvolvimento celular, ele não pode ser reversível, tipo assim, impedido de prosseguir. Aí eu vi um professor até dando um exemplo, que, por exemplo, foi feito um experimento, que assim que começou a se desenvolver no embrião, o que seria mais lá para frente, os braços e as mãos, os cientistas cortaram, né, o que seria futuramente esse membro, e colocaram num ambiente favorável para o desenvolvimento, mas separado do restante do corpo do embrião. E esse pedaço que seria o braço, ele continuou se desenvolvendo, mesmo não estando mais conectado ao resto do corpo. Por quê? Porque é um processo que ele é programado. A partir do momento que se dá início, ele só vai parar quando as células chegarem ao ponto, ao estágio que está designado para elas. O Rafael, pode falar, Rafa. Opa, só fazendo um complemento aqui, eu até tento escapar desse assunto, mas esse assunto sempre me persegue, que as cateninas, elas também vão estar relacionadas também, né, ao processo de junção celular, e sem meme, gente, é sério, eu tentei não falar, mas realmente faz parte também, que vai ter a beta-catenina, a alfa-catenina e a catenina 120P, né? Aí, no caso, essa catenina beta, no processo de sinalização, ela também pode ser inibida, né, degradada, fosforilada, né, pela proteína quinase G, GSK3-beta, porque além dela ter a via de transcrição, como a Lu falou, né, que ela vai servir como fator de transcrição, então ela está no citoplasma, vai para o núcleo e lá ela serve como fator para ocorrer a transcrição, né? Quando não é interessante essa transcrição, essa catenina ela vai ser fosforilada, né? Vai ser fosforilada por essa quinase, que vai ser da proteína WNT, que vai estar acoplada ao receptor G. E também em relação também aos ossos,
Além da patela, também é interessante aqueles ossos sesamoides, né, que ficam na porção plantar, né, que a gente vai ter ele abaixo do metatarso 1 também, na porção distal do metatarso 1, que ele serve também como um amplificador de movimento dos tendões, né, que estão lá naquela região plantar. Diogo, pode falar. Queria complementar um pouco do que já foi falado quanto ao desenvolvimento dos ossos e da cartilagem. Sabemos, né, que os ossos têm o seu processo de desenvolvimento a partir da 4ª semana e as cartilagens são a partir da 5ª. Aí, seja os ossos, seja pelo processo de ossificação endocondral ou intramembranosa, e a cartilagem a partir dos centros de condrificação. Eu queria falar sobre uma doença que está associada com as cartilagens, que é a acondroplasia, que significa ausência de cartilagem. Essa é a principal forma de nanismo que a gente conhece, que a pessoa que tem a deficiência, no caso, ela vai ter uma deficiência na formação das cartilagens dela, e por conta disso ela não vai ter um desenvolvimento ósseo correto, o que acarreta com que ela tenha os membros curtos, baixa estatura, dedos curtos, e aí ela acaba tendo a deficiência na altura, no caso. E mais, tipo, essa doença não acarreta, morte, perda da vida, né? Tanto é que a gente vê os casos de pessoas anãs que vivem normalmente, né? É só para complementar mesmo. Luana, pode falar. Era um complemento também a respeito do que a Luane falou, né? Aí o Diogo também já reforçou sobre essa questão de que essa cartilagem ela vai se desenvolver mesmo, né? A partir da 5ª semana, que a Luane até tinha falado, estava na dúvida, né? Mas é isso mesmo. As células mesenquimais vão se diferenciar em cartilagem lá pela 5ª semana. E reforçando a respeito de como acontece, né, essa diferenciação, que as células mesenquimais, elas vão se transformar em pré-condrócitos, depois em condroblastos, e aí eles vão secretar fibrilas colagenosas, e a substância fundamental que faz parte da matriz extracelular. Era isso que eu queria falar. Karina, pode falar. Estou aqui. Eu queria comentar mais um complemento à tua fala, né, que tu tinha dito sobre a questão desse processo ele precisar ser independente justamente por não poder ser irreversível. E aí isso tem muito a ver com o início que tem estágio, porque basicamente o desenvolvimento ósseo, né, e o cartilaginoso, eles vão ser processos que eles vão depender simplesmente da vascularização, da presença de vascularização. E isso tem muito a ver com o início do tecido ósseo, né? Porque num tipo de ossificação, que eu creio que a gente vai comentar mais pra frente, né? Que é a ossificação camado-sordal, vamos de novo, a ossificação intramembranosa, vai acontecer justamente que, primeiramente, as mesênquimas elas vão se condensar, aí, sob a presença dessa vascularização, vai começar a célula diferenciada, ela vai começar a depositar uma matriz, e essa matriz ainda nem vai ter mineralizada, né? Aí é bem interessante fazer essa relação. Só isso mesmo. Oi, só falar um pouco mais sobre a acondroplasia, que foi o Diogo comentou, né? Que essa deficiência, não sei se vocês já viram como que é um anão acondroplásico, que é diferente do nanismo hipofisário, né? O tronco dele vai ter mais ou menos o comprimento de uma pessoa normal. Só que justamente por conta dessa deficiência na formação da cartilagem, os ossos longos eles não vão ficar bem formados, eles vão ficar mais curtos. Então os membros dele vão ser desproporcionais ao tronco. Aí tem até um fato interessante sobre isso, que é que o nanismo acondroplásico, né, o gene dele ele é dominante e o normal seria recessivo. Só que quando está em dose dupla, que no caso seria homozigose, ele é aleloletal, ele é gene letal. Então a pessoa não chega nem a nascer. Ou seja, apesar dele ser o mais comum, como o Diogo comentou,
se 2 anões acondroplásicos tiverem um filho e ele for homozigoto, ele não chegaria a nascer. Então, só um fato interessante sobre isso. Interessante mesmo, porque eu assisti uma vez um programa que ele era só de família de anãos. Aí todo mundo era anão, todo mundo que nascia era anão. Só pra falar, por fato de curiosidade. Pode falar, Camila. E um fato, assim, só de curiosidade também, que foi até falada na aula, é que com o passar do tempo, né, surge dificuldade para recuperar o desgaste do uso excessivo da formação da cartilagem. E aí, de uma forma geral, a cartilagem ela não se regenera. E aí, eu lembrei que tem uma colega minha que fez um furo, e aí, por acidente, o pince dela, eu não me lembro como ocorreu o certo, só que eu sei que o pince se rasgou, e aí ela ficou com um buraco na cartilagem dela. O buraco se rasgou, né? O furo partiu assim no meio. E aí, pela célula em geral da cartilagem não ocorrer essa regeneração, ela ficou com a parte da cartilagem aberta. Aí a professora até falou na aula que, com o passar do tempo, ela não vai se regeneralizando. Aí eu me lembrei disso. Karina? Oi. Ai, desculpa, eu esqueci de baixar minha mão. Não tinha nada para falar, não. Tiago? Só comentando sobre o que a Vicky comentou agora, né? A questão da vascularização relacionada ao processo de... Como é que se fala? De recuperação desse tecido cartilaginoso, né? Porque, como a gente sabe, o tecido cartilaginoso ele não é vascularizado, né? Então, a nutrição dele vai ser feita por meio de difusão. E justamente por causa disso, é difícil dele se cicatrizar, digamos assim, se recuperar, né? E quando acontece na orelha, por exemplo, que foi o exemplo que ela deu, né? Vai ser um tecido conjuntivo um pouco diferente que vai fazer essa regeneração, né? Só comentando. Mais alguém quer comentar sobre esse slide ou pode passar? Lucas, pode falar, Lucas. Eu queria comentar sobre a parte lá da cartilagem de hialina, né? Que ela vai ser formada por colágeno tipo 2 e ela também vai fornecer uma superfície de baixo atrito, né? E ela também vai auxiliar no que diz respeito na lubrificação das articulações sinoviais. Era só isso mesmo. Mais alguém quer falar algo? Ah, já passou, né? Próximo slide. Tá. Pode falar, Camila. Quando eu olhei a imagem, eu lembrei do meu estudo, né? E aí, ao decorrer do nosso estudo, quando eu olhei, eu lembrei que essa parte da ossificação intramembranosa, ela vai ocorrer lá no mesênquima, que aí ela vai formar uma bainha de membranosa, que vai produzir o tecido ósseo sem formação anterior de cartilagem, que é interessante, né? E aí o fosfato de cálcio, ele é depositado no tecido osteoide, e aí à medida que ele vai se organizando em osso, o osteoblasto do osso são aprisionados na matriz e se torna o osteócito. E aí o mesênquima, ele se condensa e torna-se altamente vascular, porque anteriormente ele não é. E aí as células precursoras, eles se diferenciam em osteoblastos, que são aquelas células que vão dar ali a formação dos ossos, e começam a depositar a matriz não mineralizada, que aí, no caso é o osteoide. E aí, olhando aqui os pontos que foi colocado nesse slide, diz que a célula precursora se diferencia em osteoblasto, que foi o que eu acabei de dizer, e o fosfato de cálcio se deposita no tecido osteoide, e os osteoblastos do osso são aprisionados na matriz e se tornam osteoide, que foi exatamente o que eu acabei de falar quando eu li a imagem. E aí é interessante também que, a princípio, o novo
osso, ele não vai possuir um padrão, ele não vai seguir um padrão ali de organização. E as espículas ósseas, eles logo vão se tornar organizados e se unem em lamelas, que são as camadas, né? E aí as lamelas concêntricas, ele se desenvolve em torno de vaso sanguíneo, formando os hóstes, que entra também até aquele sistema que a gente até viu rapidamente em uma aula, se eu não me engano, que é o sistema de Ravens. E aí, dando mais assim uma aprofundada sobre essa parte da ossificação intramembranosa, é que é importante lembrar, né, que alguns osteoblastos, eles permanecem na periferia do osso em desenvolvimento. E aí ele continua a depositar lamelas, que são as camadas, formando as placas, os ossos compactos da superfície. Entra também a placa da superfície e o osso entremeninado e permanece esticulado ou esponjoso, que é a forma que a gente mais conhece, que a gente escutou falar desde os ossos esponjosos na aula de anatomia da Luísa. Então, o mais comum para a gente se referir é os ossos esponjosos. Enfim, dando continuidade a esse ambiente esponjoso, ele é levemente acentuado pela ação de células, que no caso vai ser os osteoblastos, e que vai reabsorver os ossos. E aí, os osteoblastos são células multinucleadas e com uma origem hematopoéticas. E aí, lá no osso esponjoso, o mesênquima, ele vai se diferenciar em medula óssea e também em hormônios e citocinais, que vão regular o remodelamento do osso pela ação coordenada do osteoblastos e do osteoblastos e osteoglastos. Quando eu acho que até agora é só que eu tenho para complementar nesse slide. Complementar não, falar desse slide. Pode passar, então? Se não tiver, pode. Então, Vitória, pode falar. Eu só ia falar assim, eu lembrar, né, que até a gente estudou na aula, né, que como o tecido ósseo ele é muito rígido. Então, como tem as células ali, para elas se manterem vivas, elas têm que ter os nutrientes, o oxigênio, e aí a Camila está falando também da ossificação intramembranosa, né, e por essa matriz extracelular ser muito rígida, os nutrientes não iam conseguir chegar até mesmo por difusão. Então, para elas se manterem vivas, como a Camila falou, só também elas têm que ter alta vascularização. E aí a gente estudou, né, sobre a nutrição, irrigação sanguínea, e aí tem os exemplos dos canais de Volkmann e Haber. Rafa. Tá aparecendo? Tá. Só complementando um pouco também em relação à questão da nutrição também, que vai ser feita pelo canal de Volkmann, que vai ser esse canal que vai ser horizontal, né? Ele não vai ser paralelo, porque, por exemplo, o canal de Harvard, ele é paralelo, digamos, naquele eixo diáfise e epífise, né? Que o osso vai crescendo nesse eixo, né? O osso longo, né? Aí, no caso, o canal de Harvard, o canal harvardiano, ele vai ser assim. Aí, o canal de Volkmann, ele vai ser horizontalizado, né? Ele vai ser assim, vai conectar a região da cavidade, né? Medular, para a região mais periférica do osso. Aí, só isso mesmo. No caso, dando continuidade ao que eu ia comentar, acho que a Camila até falou, né? Que quando eu vejo aqui o osteócito aprisionado, né? É interessante que eu lembro que teve uma aula que a professora falou, que por que ele fica aprisionado aqui? Que é justamente para formar a comunicação entre eles, né? A gente vê que enquanto ele está nesse processo que ele vai ficar aprisionado aqui, vai sendo formados canalículos que conectam um com o outro. Então, a gente pensa assim, então eles estão presos, eles não conseguem se conectar. Na verdade, eles conseguem, né? Justamente por esses canalículos que na imagem não dá para ver, mas que existe um entre o outro, né? Karina.
O que eu ia complementar, dando uma observada na imagem, né? Acho que a Camila até falou um pouco, e o Rafa também, ele falou sobre a questão de Volkmann, né? Os canais de Volkmann, que eles são paralelos ao osso, na mesma direção da diáfase. E aí é bem interessante porque o tecido ósseo ele vai se organizar em volta desses canais de Volkmann, né? Que é onde vai passar os vasos sanguíneos. Que é justamente o que a gente pode observar aqui nessa imagem, né? Que, por exemplo, essa estrutura bem arredondada e grande aqui, ela é justamente um vaso. E aí é interessante que vai se organizar em volta. Isso tem muito a ver com aquele comentário que eu tinha feito até no início, sobre a questão da mineralização ser feita posteriormente, né? Primeiro o osteócito ele vai depositar uma matriz sem ser mineralizada. E essa matriz ela só vai começar a se mineralizar justamente quando esse tecido começar a se organizar. E essa organização justamente vai dar em volta desses vasos. E aí o que vai acontecer? Essa organização, que vai ser basicamente camada sobre camada, né? A Camila comentou. E aí é interessante que justamente isso que vai formar aquele sistema de Harvard, lembra? Daquelas várias camadas concêntricas, iguais a de uma árvore, é justamente dali. E aí, a partir dessa organização, que vai começar a mineralizar a matriz e formar aquela estrutura rígida. Terminei, tá, gente? Camila. Só uma coisa que eu esqueci de falar é que o e-mail que eu estou usando, eu tentei colocar o meu e ele não entrou. E aí tá em Carla Isadora, mas é a Camila Vitória. Eu esqueci de falar no início. Rafa, pode falar. Só complementando também um pouquinho mais, vale lembrar que esse mineral, né, que vai ser formado vai ser a hidroxiapatita de cálcio, né? E também é interessante a gente falar também na questão dos canalículos, né? Quando o osteócito ele é aprisionado e quando é formado aqueles canalículos que eles vão comunicar entre si, né? Eles realizam protrusões, né? E nesse processo deles realizarem essas protrusões, eles também vão secretar alguns materiais nesses canalículos para revestir. Aí só recapitulando isso. Mais alguém quer comentar esse slide ou já pode passar? Pode passar, Diogo. Rafa, pode falar. Eu gostaria de comentar um pouquinho dessa parte aqui também, que é em relação à questão da ossificação, né? A gente, às vezes, até na escola, a gente podia pensar que a ossificação era somente naquela região da diáfise, né? Aquela região do corpo, né? Do osso, principalmente o osso longo, mas, na realidade, a gente vai ter dois centros, né, de ossificação. A gente vai ter esse centro que ocorre no corpo, né? Nessa região da diáfise. Como até está aqui no slide, né, a gente tem a vascularização deles, né, e a gente vai ter o centro de ossificação secundário, que vai ocorrer nas regiões mais distais, na região proximal e distal, né, então ocorre na epífise proximal, quando for mais próxima a inserção desse osso, e na distal, quando for mais distante, né, só que também numa epífise. Aí, no caso, o que acontece? Aqui mostra, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 imagens, né? Aí aqui nessa imagem A, a gente tem a formação, né, dessa matriz de cartilagem. Vale lembrar que primeiro a gente vai formar cartilagem e depois que vai ossificar, né? Como já foi muito bem comentado anteriormente nos outros slides pelos colegas, né? Então, a gente tem a formação dessa cartilagem que ela vai servir como um molde, né, para posteriormente ser ossificado. Aí a gente tem aqui, ó, como pode ver na imagem A aqui, a gente tem o pericôndrio, né, que vai ser aquela camada que vai revestir, assim como o osso, ele tem o periósteo, né, para revestir, a cartilagem vai ter o pericôndrio, né, que vai servir para revestir e também para nutrir. Aí a gente tem esses condroblastos nessa região aqui, ó, não sei se consegue ver aqui, mais superficial, né, os condroblastos. Aí aqui mais abaixo eles
eles se agregam, né, vão formar os ninhos, né, de osteócitos. E o que acontece? Ó, é bem interessante essa imagem B aqui, ó, que a gente vê até a formação aqui de osso aqui em volta, né, uma pequena formação. E aqui a gente percebe, ó, como a gente vê aqui em rosa e lilás mais em cima. Essa parte rosa vai ser a cartilagem hialina que vai estar se calcificando, né? E o que acontece? A gente tem até mais ou menos 20 anos, os 20 anos de idade, né, que vai ser mais ou menos quando vai ocorrer a ossificação completa, porque a gente tem essa ossificação endocondral, né, que a gente vai depositando o cálcio, mas quando chega na linha epifisária, é quando se encerra, né, esse processo de calcificação. Aí os bebês, por exemplo, na região do crânio, eles não têm o fechamento completo do crânio, né, assim que eles nascem, né, tanto que tem aquela formação do bregma aqui, né, e vai ter cartilagem aqui na frente. Aí deixa eu ver mais alguma coisa que posso complementar. A gente pode falar também sobre a hipertrofia, né, dos condroblastos. Eles vão hipertrofiar, né, vão formar a matriz extracelular e depois eles vão morrer, né, e assim vai seguir esse ciclo, né, para a ossificação. E a ossificação, ela vai ocorrer simultânea, tanto no centro primário quanto no secundário. Aí, só isso. O Tiago tinha levantado a mão. Quer falar, Tiago? Eu tinha levantado para falar um pouco sobre a parte das calvárias e as fontanelas que o Rafa mencionou, mas acho que vou falar mais tarde, quando a gente estiver na parte do neurocrânio. Diogo, quer falar? Só fazendo um resuminho básico, né, um pouco do que já foi falado. A ossificação endocondral, ela ocorre no disco epifisário, né, dos ossos longos. Ela está atrelada geralmente com o crescimento do indivíduo a partir até a sua puberdade, né, que é o esticamento do indivíduo. E essa ossificação endocondral, ela ocorre a partir do molde de cartilagem que tem lá no disco epifisário. E ela ocorre a partir de 5 etapas, que são a fase de repouso, aí tem a proliferativa, a hipertrófica, a de calcificação e ossificação. No caso, na primeira fase, que é de repouso, como o próprio nome já diz, as células, os condroblastos estão em repouso, e aí eles passam para a fase proliferativa, que, como o próprio nome já diz, vai ocorrer a proliferação dessas células. Vai ocorrer um aumento de células em quantidade, e aí passa para a fase hipertrófica, que essas células que já se proliferaram, elas vão aumentar de tamanho, para posteriormente elas sofrerem uma quebra, e aí aquele resíduo ele vai ser calcificado, que é a fase de calcificação. E posteriormente, a partir desse depósito de cálcio nos condroblastos, vai ocorrer a ossificação desse molde de cartilagem, vai fazendo com que o osso cresça, no caso. Basicamente isso. Rick, pode falar. Não, é que os meninos falaram muito sobre as placas de cartilagem, né, epifisária, e eu achei interessante trazer uma doença, né, ela pode ser causada tanto por falta de receptores para vitamina D, como pela própria deficiência, né, que é o raquitismo, a deficiência de ingestão, né, que a gente chegou a estudar já que a vitamina D ela é essencial para a absorção de cálcio, né, ali no intestino. E aí, quando a gente tem essa deficiência de vitamina D, consequentemente, você vai ter uma deficiência na absorção de cálcio, né? E aí isso vai produzir um distúrbio ali na placa da cartilagem epifisária e não vai haver a mineralização adequada, né? Então, os ossos eles vão se arqueando e não vão se desenvolver direito, que aí é o raquitismo. É um distúrbio associado a isso. Ou pode ser também pela falta de receptores, né? Como a Luane falou mais cedo, que tudo é muito ligado a receptores celulares, né? Esse desenvolvimento. Quando você tem essa ausência, você pode ter esse raquitismo associado a isso também, não só a deficiência de ingestão. É só isso por hora.
Mais alguém gostaria de comentar esse slide? Karina, tu quer falar sobre esse slide que o Diogo acabou de passar ou o anterior? Sobre esse slide de agora. Ah, tá. Então pode falar. Tudo bem. Então, basicamente aqui vai ser o desenvolvimento das articulações. O desenvolvimento das articulações é uma coisa que é bem interessante, que a gente vai observar lá na formação do embrião, é que a articulação que é formada lá no embrião, ela vai ser bem semelhante à adulta, né? Tipo, algumas coisas vão se diferenciar, o osso vai amadurecer de fato, mas a estrutura que a gente conhece, que até a gente chegou a ver na aula de anatomia, ela vai ser bem semelhante mesmo, né? E aí, como é que vai começar? Basicamente, a gente vai ter a mesênquima intensional, que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, né? Essa região, a gente vê essas duas estruturas azuis aqui, elas são cartilagem que vai, né, formar o osso posteriormente. E a mesênquima intensional é justamente o que ficaria entre ossos. No caso, está aqui entre as cartilagens, né? Porque justamente ainda vai se diferenciar. A gente pode ver até que nessa imagem aqui, na D, que vai depois se tornar osso. Aí, como é que vai acontecer? É bem interessante. Então, basicamente, essa mesênquima é ela que vai se diferenciar nas cartilagens, que vai formar as articulações. Então, ela vai se diferenciar tanto nas articulações fibrosas, né, que aí vai ser basicamente, vai se diferenciar em tecido fibroso denso, e também vai se diferenciar nas articulações cartilaginosas, né, que aí vai se diferenciar em cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Aí a gente relembra lá os tipos de cartilagem que foram citados no início da nossa apresentação, né, que tem a hialina, mas também tem a fibrosa e tem a elástica, né. Aí é interessante. Aí sobre as articulações sinoviais, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, né, é também a partir dessa mesênquima que vai se diferenciar. Basicamente, ela vai formar toda a estrutura dessa articulação. E aí, perifericamente, né, aqui nessa região mais periférica, que a gente até... Cadê? Esse mesênquima mais denso vai formar a nossa cápsula, né? Que a gente fala até que é a cápsula externa, que tem duas cápsulas. E aí dentro vai formar a cavidade sinovial, que é aquela cápsula que vai secretar o líquido sinovial das articulações. E também, justamente, quando vai haver um afastamento no momento da formação, que vai formar essa cavidade, né? E aí a gente vai ter... vai ter a articulação completa, de fato, né? Vai ter a cavidade sinovial, vai ter tanto a membrana sinovial e a cápsula articular. E também, o que eu esqueci de citar, é que essa mesênquima intensional, ela também vai formar os ligamentos, a partir desse mesênquima denso, que depois vai se diferenciar no ligamento, né? Das células que formam o ligamento em si. E aí tinha mais uma coisinha para comentar, que até alguém tinha comentado sobre a questão de doenças, né, que podem se formar logo no momento da formação do embrião. E uma coisa bem interessante é que vão sobrar algumas células mesenquimais nessa articulação, e aí justamente a partir da movimentação do próprio feto mesmo, ele vai se movimentando e essas células, elas vão saindo. E isso é importante, justamente por quê? Porque se não houvesse essa movimentação e essas células permanecessem ali, basicamente elas iam continuar formando tecido. Ou seja, ia enrijecer aquela articulação. Então, é bem importante, por exemplo, que o bebê ele tenha um espaço intrauterino considerável. Né? É importante justamente para proporcionar essa movimentação, para retirar essas células restantes de mesenquimais das articulações, para justamente não enrijecer a articulação, né? Para elas não continuarem se diferenciando tecido, e não haver mais aquela estrutura que permite o movimento, né? Que é essa que a gente está observando aqui nessa imagem B e na imagem C. Na imagem C, na verdade, está mais ressaltando a fibrocartilagem. É mais o que a gente observa aqui na imagem B. E eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Thaísa, pode falar. Oi. Obrigada. Certo, no caso, como a Karina falou, existem 3 tipos de articulação, né? A fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial, e aí existem algumas diferenças entre elas. Que no caso, a articulação fibrosa, ela não tem cavidade articular, e por não possuir a cavidade articular, ela tem baixo potencial de movimentação.
E um exemplo são as suturas que a gente encontra nos ossos do crânio. E existem diferenças, né, entre os adultos e as crianças. No caso, dentro das articulações fibrosas, também existe a sindesmose, que são feixes semelhantes a ligamentos, não são ligamentos, mas na literatura a gente encontra como se fossem, devido a essa similaridade. E nas articulações cartilaginosas, as articulações cartilaginosas também não possuem cavidade articular e também não possuem uma livre movimentação. E dentro das articulações cartilaginosas, existe a sincondrose, que é um material também de conexão feito de cartilagem e hialina. E um exemplo é a lâmina epifisária, que quando o crescimento do osso para de acontecer, ela se torna sindesmose. E é interessante uma aplicação disso é que uma fratura na lâmina epifisal danifica essa cartilagem sincondrose e pode afetar o crescimento do osso. Então, por exemplo, se tem uma lesão de um lado da perna, uma pessoa tem a lesão de um lado da perna, ela continua a crescer de um lado e a outra não cresce. E a articulação sinovial, a característica dela é maior, né, a questão da cavidade articular, que permite essa livre movimentação. Rafa, pode falar. Vale ressaltar também a questão, já puxando um gancho para essa parte de lesões, né? No caso de alguma lesão, por exemplo, no joelho, na cartilagem articular do joelho, por a cartilagem ela ser avascular, o processo de cicatrização ele não vai ocorrer ele não vai ocorrer adequadamente. Então, quando a pessoa ela lesiona essa região, não vai voltar a ser como era antes, né? Até interessante, por exemplo, quando algum atleta ele geralmente lesiona essa região do joelho, ele depois de ter lesionado o joelho, ele não volta a ser o mesmo que era antes, né? Não consegue ter o mesmo, como é que a gente pode falar? A mesma performance, né? Porque justamente por a cartilagem ela ser avascularizada, não vai conseguir realizar da maneira, não vamos falar correta, mas não vai ser realizado tão bem como outras regiões do corpo, né? Esse processo de cicatrização. E vale ressaltar também que a fibrocartilagem ela vai apresentar também uma acidofilia, né? Isso, ela vai ter uma tendência a interagir com ácidos, né? Então, quando a gente cora com aqueles corantes, né? E por que ocorre essa acidofilia? Por causa das fibras de colágeno 1, né? E, então, por exemplo, quando a gente cora com hematoxilina e eosina, essa região da fibrocartilagem, ela vai ser prevalente à eosina, né? Que é ácido, e vai interagir com essa região, né? Ao contrário, por exemplo, do núcleo, que seria basofílico. Sou eu, né, agora? Tá. O que eu ia comentar é que é interessante, né, que quando a gente está estudando sobre desenvolvimento, a gente associa muito as aulas que a gente está tendo, por exemplo, a gente está tendo de anatomia, né, e a gente estava aprendendo muito sobre articulação, né, e aí quando a gente, por exemplo, na última semana que a gente aprendeu sobre as articulações sinoviais, né, a gente percebeu qual que é como é importante, né, que o osso tenha, os ossos que têm mais movimento tenham justamente essa cavidade sinovial, porque ela facilita o movimento, que ela evita o contato entre um osso e o outro. E a gente sabe que esse contato, né, ele não é positivo, porque essa abrasão, ela causa desgaste, enquanto que quando eu tenho essa cavidade, ela evita esse desgaste, mas também que a gente aprendeu que precisa ser usado, né? Então, precisa da atividade física para que esse osso seja usado e essa região não se reduza com o tempo, né? E o osso possa continuar o seu processo de fortalecimento. Camila? Só uma curiosidade que eu acho que não foi dito, é que esse desenvolvimento ele vai ocorrer na sexta semana vai ocorrer na sexta semana. E aí, como já foi dito, a articulação são classificadas em 3, né? Na fibrosa, cartilaginosa e as sinoviais. E aí, sobre as fibrosas, eu queria dar uma entrada, assim, um pouco mais... Só uma curiosidade,
que a Thaisa falou que ele faz parte ali dos ossos do crânio. E aí uma curiosidade é que ele faz realmente parte, exceto a mandíbula, né? E aí essas partes que entra a fibrosa, ela vai ser, a da articulação fibrosa, ela vai ocorrer nas camadas do tecido de fibroso, e aí no tecido de fibroso branco. Essa é uma outra curiosidade também. E aí, nessa parte da sutura, que foi a que a Thaisa falou, é importante nós lembrarmos que toda aquela parte, ela é incluída, menos a mandíbula. Que aí, quando ocorre esse processo da união por articulação fibrosa, elas são chamadas de sutura. Era só uma pequena complementação. Comentar, senão vai cair a nota de todo mundo. Tiago, pode falar. Oi. Sobre a questão da articulação... Peraí, tá no eco aqui. Sobre a questão da articulação, lembrei da bursa, né, que vai ser um tipo de articulação sinovial que foi citado. Ela vai servir justamente para reduzir esse atrito sobre os ossos, né? Então a gente tem a bursa entre os tendões aqui no ombro, debaixo do cotovelo. Aí justamente tem a bursite, que é a inflamação na bursa, que é um tipo de articulação sinovial. E sobre o que o Rafa falou das lesões em atletas, tem muito a ver também com o tempo de recuperação, né? Porque é, de fato, uma recuperação lenta, por se tratar de um tecido pouco vascularizado, e o atleta, ele volta a atuar muito rápido, né? Se fosse uma pessoa normal ali, ia ficar, sei lá, uns 2 anos ainda em tratamento, e o atleta não, em 6 meses ele tem que voltar para jogar o time. Então, também tem essa questão do fator de recuperação. Vitória, pode falar. O Rafa estava falando dos atletas, né? Aí eu lembrei até também da questão da orelha de alguns lutadores, né? E é como ele falou mesmo, essa cartilagem é difícil de se reparar devido ali à falta desses vasos sanguíneos, que, consequentemente, por ter essa falta de vasos sanguíneos, há também uma escassez ali de suprimento sanguíneo. Então é difícil para as células se replicarem e serem produzidas novamente. Aí eu lembrei também desse exemplo desses lutadores, que até tinha professor assim no ensino médio. Rafa, pode falar. Só complementando, até mesmo em relação à estrutura, né, da bolsa sinovial, como o Thiago falou também, lá no Moore fala também sobre como que ocorre essa estrutura, né? Só que no caso não é o Moore da embriologia, seria o de anatomia, né? Aquele de anatomia voltada para a clínica, né? Lá fala que a região mais externa dessa bolsa sinovial vai ser a camada parietal e a região interna vai ser a camada visceral, né? E essa camada visceral, essa camada interna, ela vai secretar o líquido sinovial e vai permitir, né, que ocorra esse deslizamento, né? E permite que o tendão ele fique sobre essa bolsa, né, e possa realizar seu deslizamento, né? Além de que nessa região também vamos ter artérias que vão irrigar essa área, né? E a região por onde passa o tendão, né, nessa bainha sinovial, vai ser chamada de mesotendão, né? Aí só complementando em relação a isso. Thaísa, pode falar. Oi. O Rafa falou, né, sobre a questão da produção do líquido sinovial, e aí, no caso, é a partir dos canais fenestrados, que ocorre basicamente quando você movimenta essa região e ocorre essa secreção desse líquido por esses capilares. Mais alguém quer comentar, gente, sobre esse slide ou já pode passar? Diogo, passa pra gente, por favor. Pode falar, Vitória. Posso explicar um pouquinho dessa parte, né, do esqueleto axial? Só lembrando que o esqueleto axial é composto pelo nosso crânio, pelo externo, pela coluna vertebral e pelas costelas.
E aí, o esqueleto axial, ele vem lá da mesoderme paraxial, que ele tá assim... tem na outra imagem, pode passar? Quem é que tá passando? É o Diogo, O Diogo pode passar, por favor. Tá aqui, o mesoderme paraxial tem esse esquema aqui que a gente colocou, né? Que ele tá paralelo ali ao eixo do corpo embrionário. Aí o que acontece? Desse mesoderma paraxial, ele vai originar os somitos, a gente até falou no início, né, aqui da nossa gravação, e esses somitos vão sofrer uma apoptose na região central, e aí eles vão formar uma espécie de gelatina, que é conhecida como semitocele. Isso vai permitir, essa apoptose, todo esse processo vai permitir a abertura desses somitos. Aí a gente tem até aqui na imagem essa faixa amarela, laranja e roxa, acho que dá para ver, né? Dá para vocês identificarem. A gente tem essas regiões. O amarelo é o dermátomo, que vai dar origem à derme. O laranja é o miótomo, que vai dar origem aos músculos. E esse roxinho é o esclerótomo, que vai dar origem aos ossos ali do nosso sistema axial. E aí, depois disso, a gente tem uma assim, situação. A gente tem aqui o tubo neural tipo essa hastezinha aqui, em azul, esse cilindro azul, e do lado a notocorda. E aí a gente tem uma migração das células do esclerótomo, e elas vão envolver o tubo neural, parte dele, e mais principalmente a notocorda, e ao mesmo tempo a gente também tem a migração dos miótomos, que vão dar origem aos músculos, e eles ficam assim, paralelos a essa estrutura embrionária. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma ramificação dos nervos espinhais aqui do tubo neural. Aí, pode passar o próximo slide, que a gente colocou aqui também. Aí, o que acontece? Como eu falei agora, os somitos eles vão envolver a notocorda, e eles têm duas regiões, como está aqui na imagem, a cranial e a caudal. E, assim, só falando aqui rapidamente, os somitos que vão originar o corpo vertebral. Só que assim, para as vértebras se diferenciarem, primeiro, essa parte cranial do primeiro somito tem que se fundir com o osso occipital. Então, a partir dessa fusão, a gente já percebe que a parte caudal do primeiro somito vai ficar sozinho. Aí o que acontece? Essa parte caudal vai se juntar com a parte cranial do segundo somito, e a parte caudal do segundo somito vai se juntar com a parte cranial do terceiro somito, e assim vai. Então, a gente percebe que cada vértebra vai ser composta ali por partes que vêm de dois somitos, como está aqui na imagem, né? Essa junção vai formar cada vértebra. E como eu falei agora, a gente tem aqui uma prolongação desses axônios aqui, que nada mais é que vai formar... são os nervos espinhais, como está aqui, e tem o miótomo, que eu falei agora, que está paralelo a essa estrutura, e isso serve justamente para quando os somitos se juntarem, forem formar as vértebras, a gente percebe que tem um espaço entre eles, vai ficar um espaço aqui, como dá para ver. Essas ramificações do tubo neural vêm e vão se encontrar depois com os miótomos, e justamente essa fusão vai dar origem depois à nossa placa motora. Aí pode voltar, por favor, para os slides? Esse. Aí já está aqui, né, a fusão da região cranial com a caudal. E depois, para formar as costelas, a gente tem aqui do lado dessa região... Eu esqueci de falar que no esclerótomo roxinho aqui, a gente tem a parte ventrolateral, que vai formar as costelas, a ventral, que vai formar o corpo das vértebras, e a dorsal, que vai formar as arcos vertebrais. Mas já falei da parte do corpo das vértebras. E depois, para formar as costelas, a gente vai ter o processo mesenquimático, que vão surgir aqui do lado. Essa última estrutura aqui, que tá, eu não consigo apontar, mas está aí. Eles vão se alongar e vão formar as costelas. Aí é basicamente assim, a formação do esqueleto axial. E só relembrando que entre as vértebras, a notocorda vai se expandir para formar um centro gelatinoso do disco intervertebral, que é o núcleo pulposo. Aí depois esse núcleo pulposo vai ser cercado por fibras que vão formar o anel fibroso. Luana? Oi. O que eu gostaria de comentar sobre esse assunto é a respeito da origem, né? Nós sabemos que nós temos
o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. E uma curiosidade é que, primeiro, o esqueleto axial ele é formado pela cabeça, coluna vertebral e costelas, e o externo. Só que a cabeça, a coluna vertebral e as costelas, elas têm origem no mesoderma paraxial, que foi o que a Vitória falou. Já o esqueleto apendicular, ele vai envolver a escápula, a clavícula, o quadril, os membros, né, que são os braços, pernas, e esse é o esqueleto apendicular. Só que a sua origem, ela é do mesoderma lateral. Só que um do esqueleto axial, que é o externo, ele também é desenvolvido, a sua origem é do mesoderma lateral. Então, era essa curiosidade que eu queria trazer. E outra coisa também é que lá na formação das vértebras, os somitos, eles são divididos em duas partes, como a que a Vitória falou, né? Parte anterior e parte posterior. E para essa formação das vértebras, é necessário que haja a junção da parte anterior de um dos somitos com a parte posterior de um outro somito, para que assim haja a formação dessa vértebra. Era isso. Thaísa? Oi. Sim. Tem algumas coisas para pontuar em relação a esse slide. No caso desses slides, né, que foram apresentados, a questão do disco intervertebral, que ele é formado, o núcleo pulposo dele tem origem da notocorda, e o anel fibroso dele tem origem do esclerótomo, que é formado de fibrocartilagem. Aí, no caso também, quando a Vitória falou sobre a migração das células do esclerótomo ao redor da notocorda, isso acontece por meio da ativação de genes. E o que acontece, basicamente, é que as células basais, elas são degradadas, e essas células também perdem as N-caderinas. E aí muda a conformação delas e elas sofrem mitoses intensas. E é a partir disso que ela ganha a capacidade migratória para se envolver ao redor dos túbulos neurais e da notocorda. E aí também ocorrem as migrações por ordem dos somitos. Eu também queria pontuar a questão da expressão dos genes, como o SHH, que estimula a notocorda a produzir a diferenciação dos corpos vertebrais. Na região dorsal, o tubo neural também vai estimular a diferenciação do arco vertebral. E aí tem genes que é pertencente da família OX, HOX, que vai diferenciar as vértebras. E aí a expressão desses genes, eles dão diferentes características, né, para essas vértebras, e aí elas vão ser diferenciadas em cervicais, torácicas ou lombares. E aí, no caso, também existe a questão de ocorrer falhas na formação ou na segmentação da coluna vertebral. E essas falhas, elas estão associadas com a esclerose congênita. E aí, quando as falhas na formação acontecem quando a vértebra não se desenvolve ou apresenta desenvolvimento assimétrico, ou pode acontecer das falhas acontecerem por segmentação, quando as vértebras elas não se separam. Como a Vitória falou, cada vértebra é composta por partes de 2 somitos. Então, quando não ocorre, né, essa conexão, ocorre as falhas de segmentação. E, normalmente, essas falhas elas estão associadas à expressão de genes, como o gene MESP2, que caracteriza esse exemplo, né, da formação da escoliose congênita. Rafa, pode falar. Só complementando, já que falaram de cadeirinas, mas antes eu vou falar rapidinho que aqueles outros ossos lá do slide anterior, são os ossos do quadril e a escápula e a clavícula, eles podem ser chamados também de cíngulos, né, que vão ser os ossos que vão dar a conexão do membro ao esqueleto axial, né. Aí, em relação às cadeirinas, esse processo da expressão gênica que a Thaísa falou também vai ocorrer sobre as cadeirinas. Então, as cadeirinas elas vão mudar sua expressão gênica da expressão gênica E para a expressão gênica N, e, no caso, elas são cadeirinas do tipo clássico, né, que são aquelas cadeirinas que são da superfamília clássica, né, e um exemplo das que não são clássicas seriam a desmogleína e a desmocolina, que são aquelas que estão nos desmossomos, né, só complementando em relação a isso. Quando fala de cadeirina...
Diogo, volta 2 slides aí, por favor. Esse aí. Essa imagem aqui foi do livro, né? É interessante que nessa imagem, olha, se a gente parar para reparar, na imagem A e B, a gente vê um embrião na 4ª semana e na imagem B, C e D na 5ª semana. Então, então, em uma semana, o que a gente consegue enxergar? Essa modificação, né, dos somitos e a união. Aí aqui, ó, até na imagem D aparece na 5ª semana bem perfeitinho já essa união que já foi comentada, que futuramente vai formar o corpo vertebral, né? Mais alguém quer comentar? Pode passar então, Diogo. Pode falar, Luciana. Posso comentar, gente? Fique à vontade. Deixa eu ver. Bom, eu posso comentar aqui um pouquinho sobre... Ai, cadê a imagem? Caiu minha internet ou a imagem sumiu? Voltou agora. Tinha sumido. Ah, tá. Não, essa imagem aí. Bom, aqui na imagem tá falando sobre o estágio cartilaginoso. Ai, desculpa, gente, eu não liguei minha câmera, peraí. Vocês estão me vendo? Sim. Tá. Cadê? Bom, aqui tá falando sobre o estágio cartilaginoso, né, do desenvolvimento vertebral e o estágio osso do desenvolvimento do estágio cartilaginoso e o estágio ósseo, né? Bom, eu posso comentar um pouquinho aí, se alguém quiser comentar em cima, fique à vontade, né? Bom, no caso do estágio cartilaginoso, ele vai ali ocorrer durante a 6ª semana, né? E vai terminar ali só durante o 25º ano da pessoa, onde vão ser formados ali os centros de condrificação, né? Que está na imagem B, que está bem presente ali de azulzinho, né? Os centros de condrificação, eles vão aparecer em cada vértebra mesenquimal. Então, esses 2 centros de cada centrum, né? Eles vão ali ao final do período embrionário, né, eles vão se fundir para formar um centrum cartilaginoso. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, os centros do arco neural, que está presente na imagem B, ali acima do forame vertebral, né, eles também vão se fundir, eles se fundem, né, um com os outros, junto com o centrum. E consequentemente, né, os processos transversos, o processo espinhoso e o transverso, né, eles vão se desenvolver da extensão desses centros de condrificação, né, dos arcos neurais. E então, essa condrificação, ela vai se estender, né, ela se estende ali até formar a coluna vertebral cartilaginosa. Então, esse mais ou menos é o estágio cartilaginoso da vértebra. Já que eu já estou falando, posso falar do estágio ósseo, né? Posso só dar uma comentada, né? Enfim, já o estágio ósseo, né, que na imagem C, ele já está ali especificando, né, que vai localizar o centro de ossificação primária, né. Bom, ele vai ocorrer ali durante a 7ª semana, ele vai ocorrer, eu acho que eu fiz só troquei, porque é aqui no estágio ósseo que ele vai terminar no 15º ano da pessoa, né? Ele inicia na 7ª semana e ele termina só com 20, a gente só termina os ossos, né, termina de crescer ali com 25 anos. Bom, vai ser formado ali 2 centros, né, centros de ossificação primária, que vai ser o dorsal e o ventral. Deixa eu ver o que eu posso comentar mais. O ventral e o dorsal. Eu acho que é isso, gente. E, na imagem D é importante, né, porque além disso vão ser formados também 3 centros primários, né, na 8ª semana, aqui no estágio ósseo, que vai ser um no centrum, e o outro na metade do arco neural. Então, essa ossificação do arco neural, ela só vai ser evidente na 8ª semana. Antes não vai ser evidente, né? E é importante comentar também que na vértebra típica, né, vão aparecer 3 tipos de 3 partes ósseas, no caso, né, que elas vão se conectar a uma cartilagem, que vai ser aqui na imagem D, que está bem evidente, que vai ser o arco neural, vai ser o corpo e o processo transverso. E na imagem E e F, ela mostra vértebras, né,
tipo uma vértebra torácica, que no período da puberdade vão aparecer 5 centros de ossificação secundárias, né? É importante comentar. Salvo engano, um vai ser na extremidade do processo espinhoso, né? Um em cada extremidade do processo transverso, e, se eu não me engano, vai ser 2 na epífise, 2 na epífise anular, acho que, eu não me recordo mais ou menos, mas eu acho que é anulares, uma na extremidade, né, superior, outra na extremidade inferior ali do corpo vertebral. Eu acho que sob estágio cartilaginoso e ósseo, é mais ou menos isso, para comentar. Se alguém quiser fazer outros comentários em cima, né, fique à vontade. Se eu esqueci de comentar alguma coisa. Rick, pode falar. Bom, a Luciana falou sobre a parte do estágio cartilaginoso, né, e aí eu gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento das costelas e do externo a partir desse estágio também. A gente, como acho que tem sido comentado, a gente tem um processo meio que metódico, né, primeiro a gente forma cartilagem para depois haver a ossificação. E no caso das costelas, a gente vai ter o início do desenvolvimento a partir dos processos costais, ali do mesênquima das vértebras torácicas, né? Já que como a gente estuda em anatomia, as costelas elas se ligam nas vértebras torácicas. E aí a gente vai ter esse molde cartilaginoso ainda no período embrionário, que é mais ou menos ali do primeiro até a 9ª semana, né, que a gente tem esse período, e depois que ela vai haver essa ossificação já no período fetal, a partir da 10ª semana. E é interessante observar também que o início de onde foi que o local onde originou o processo costal com as vértebras, ele depois, a partir do período fetal, ele já vai originar articulações sinoviais, que são chamadas articulações sinoviais costovertebrais, que vão ser necessárias justamente para que haja essa movimentação da caixa torácica, né, quando houver a respiração. Nossas costelas, elas precisam se expandir e contrair. E mais uma parte anatômica, mesmo falando da parte anatômica, são os números de costelas, né? A gente vai ter 7 pares de costelas, que são as chamadas costelas verdadeiras. Elas são ligadas por cartilagem diretamente ao externo. Depois a gente tem 5 pares de costelas, que são as chamadas costelas falsas, né? Que elas se ligam através da cartilagem de outras costelas ao externo, das costelas verdadeiras, e aí a gente tem as costelas flutuantes, que elas não se conectam ao externo. Quanto ao desenvolvimento do externo, eles vão se dar a partir de bandas mesenquimais, que são chamadas bandas externais, no desenvolvimento ventrolateral, então da parte ventral em direção lateral, na parede do corpo. E a condrificação dessas barras, ela se dá medialmente, né? Vai ocorrer medialmente, e por volta da 10ª semana começa a haver a fusão no sentido crânio-caudal, como acho que foi a Karina que falou, que sempre vai haver esse movimento, né, crânio-caudal. E vai formar moldes cartilaginosos do manúbrio e do externo e do processo tifoide. O manúbrio ele se desenvolve a partir do mesênquima, entre as clavículas das células da crista neural na região de ossificação endocondral. E esses centros de ossificação, eles vão se ossificar antes do nascimento, tanto o manúbrio quanto o externo, e o processo tifoide só na fase da infância que ele vai se ossificar, e às vezes pode ser que ele nem se ossifique. E existem casos que o processo tifoide ele não tem essa ossificação. E o crânio ele se desenvolve a partir do mesênquima em torno do encéfalo, né? Então, assim, é como se a gente tivesse, vamos pensar, sei lá, num bombom, por exemplo, a gente tem lá o meio, o recheio com o encéfalo, e aí o crânio ele vai se desenvolver a partir disso,
e ele vai ser dividido entre neurocrânio e viscerocrânio, né? Como a gente estudou em anatomia aqui, e a partir disso ele vai ter algumas diferenças de desenvolvimento. Eu acho que era isso. Caso alguém queira complementar. O meu comentário seria rápido, que eu lembrei, né? Quando a Luciana estava falando, eu lembrei que a professora até comentou que na aula que a gente teve de terça, que algumas regiões do nosso corpo, né? A cartilagem, depois que ela não se desenvolve mais. Tipo, um exemplo, né? É o da orelha. Quando a pessoa fura a orelha, aquela região que perdeu a cartilagem, já no caso, mais para frente, se ela for entrar em processo de cicatrização, já não vai ser mais cartilagem, vai ser outro tipo de tecido conjuntivo que vai substituir aquela região. Pode falar, Thiago. Só para comentar do que o Rick falou sobre a questão da movimentação, né? Aí entre as vértebras tem justamente aquela cartilagem que ela vai servir para isso, né? Além de amortecer o impacto, que é uma região que suporta muito peso, né? Mas ela também permite uma movimentação entre as vértebras. A gente faz alguns movimentos, né? Então, aí contextualizando isso com a desidratação, que acho que foi a Luísa que falou na aula dela, né? Que a gente até encolhe durante o dia, porque essa camada de cartilagem ela vai desidratando, a gente vai encolhendo, né? Até 2 centímetros durante o dia. Relacionando também com a questão da falta de água, né? Se a pessoa se hidrata mal, ela pode sofrer dores aí justamente por conta desse movimento, que vai ficar prejudicado. Então, a articulação ela é do tipo fibrosa, e se ela não conseguir fazer o movimento direito ali, contra a desidratação, você pode sentir dores. Mais alguém quer comentar esse slide ou a gente já pode passar para o próximo? Pode passar, Diogo. Tiago, eu acho que tu quer falar ou só esqueceu de abaixar a mão? Que aí a Thaísa levantou agora, só para saber. Eu só esqueci de baixar a mão. Pode falar, Thaísa. Tá bom. No caso, o neurocrânio cartilaginoso, ele é oriundo do mesoderma paraxial. A gente já citou bastante sobre isso, né? E aí, o neurocrânio cartilaginoso ele consiste numa série de cartilagens inicialmente separadas. E aí, o osso da base do crânio ele é formado a partir da fusão dessas cartilagens. Ou seja, aqui tem um exemplo na figura A, a cartilagem occipital, que se une aos esclerótomos occipitais. Não dá para eu riscar, mas está aqui na figura A. E aí, com isso, a ossificação do crânio ela vai partir da base e vai seguindo de maneira sistemática pelo osso occipital, pelo esfenoide, aí constitui a parte do osso temporal, a parte petrosa, e a parte do etimoide. E o etimoide. Aí, no caso, esse processo de ossificação é do tipo endocondral, que é como já foi explicado, né? Porque ele utiliza a cartilagem como molde e promove também o crescimento dos ossos. Camila, pode falar. É só, assim, rapidamente um resumo, a Thaís explicou muito, muito bem. É só para falar mesmo que essa parte da articulação, ela envolve muitas peças de hialina, né? Que vai constituir essa parte da cartilagem. E aí, como a Thaís já disse muito bem, ele vai fazer parte ali, iniciando pelo osso occipital, o esfenoide, etimoide e uma parte do temporal. E aí, é só isso mesmo. E aí, lembrando que lá no início, o Rafa explicou sobre aquela ossificação, lembrei agora de ligar a câmera, aquela ossificação endocrinal que a Thaís acabou de falar. E aí se encaixa nessa parte também, que ele disse lá na frente, nos primeiros slides. Mais alguém quer comentar? Pode passar, Diogo. Pode falar, Luana. Então, a respeito do neurocrânio membranoso,
eu acho interessante, antes de adentrar esse assunto especificamente, a gente esquematizar, né? Porque o neurocrânio membranoso, assim como o neurocrânio cartilaginoso, que foi o que a Thaisa falou, eles são uma subdivisão do neurocrânio. E a gente estudou nas aulas de anatomia, né, que o neurocrânio é uma outra subdivisão do crânio. Então, para que fique assim uma forma esquemática bacana o entendimento, né, nós temos o crânio, e a partir do crânio nós temos essa divisão do neurocrânio, que são esses ossos responsáveis pela proteção do nosso cérebro, e nós temos o viscerocrânio, que são os ossos que formam o nosso esqueleto facial, né? E a partir disso nós temos a subdivisão do neurocrânio membranoso, que vai dar origem aos ossos chatos, e temos o neurocrânio cartilaginoso, que foi o que a Thaisa falou. A respeito do neurocrânio membranoso, a sua origem, ela vem tanto das células da crista neural, quanto do mesoderma paraxial. E os mesênquimas dessas duas fontes, que são as células primitivas, elas recobrem o cérebro e, a partir disso, sofrem ossificação intramembranosa, né? E o resultado disso vai ser, como eu disse, a formação desses ossos chatos e membranosos. O que é interessante é que a característica desses ossos é que eles vão formar uma rede como se fossem agulhas, que vão começar o desenvolvimento do centro primário para a periferia, e assim vai dar a formação dos ossos chatos, né? E o nome dessas estruturas que se assemelham à agulha são as epísculas ósseas, que, como eu disse, parecem uma rede, um emaranhado de agulhas que vão se desenvolvendo. E isso é extremamente importante, tanto para a vida uterina do bebê, quanto pós o nascimento, né? Aí nessa imagem do slide nós podemos observar, né, o crânio, e a gente percebe esses espaços, né? E esses espaços são as chamadas suturas. Nós vemos aí a sutura sagital, a sutura frontal, a sutura coronal, a sutura lambidoide. E nós vemos, além disso, também uns espaços maiores entre os ossos, que são as chamadas fontanelas ou fontículas, que vulgarmente nós conhecemos como moleira, né? Então, assim, acredito que todo mundo aqui teve a oportunidade já de passar a mão na cabeça de um recém-nascido. E essa moleira, ela é bem perceptível, né? Que é uma região, principalmente essa mais anterior aqui, que é mais proeminente, que na imagem aí foi colocada como fontanela anterior, como existe realmente, né? Essa parte mais molinha, de fato. E essa parte, ela é feita de tecido conjuntivo, e ela é extremamente importante. Por quê? Porque esses espaços vão permitir que os ossos, eles se modelem e se sobreponham para que facilite o nascimento da criança, né? Para que a criança consiga passar no canal vaginal da mulher durante o nascimento. E outra coisa interessante também é que o desenvolvimento dos ossos, ele não fica apenas na vida uterina. Na verdade, ele continua, né? Aí a gente percebe que esses espaços não estão fechados, e eles vão fechar pós-natal, ou seja, pós o nascimento. E geralmente se espera que esses espaços, né, que as fontanelas sejam fechadas até os 5, 7 anos das crianças, e algumas específicas, como a fontanela anterior, é esperado que ela se feche até os 18 meses, né, que o equivale a 1 ano e 6 meses, e a fontanela posterior, ela se feche no primeiro mês de vida, no primeiro a segundo mês de vida. E, além disso, elas fornecem algumas informações valiosas sobre como que está o desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, durante as consultas, o médico, ele analisa como é que está o desenvolvimento desses ossos, como que está a pressão craniana, porque existe já como que eu posso dizer, uma regra, né, existe já de como que deve acontecer esse desenvolvimento. E se caso o médico perceba que esse desenvolvimento, essa fontanela está demorando para se fechar, ou se fechou de forma diferente do normal, isso já é uma informação preciosa de que algo anormal está acontecendo, né? Então,
É basicamente isso a respeito do neurocrânio membranoso. O que eu iria comentar é que é até interessante, né? Essa curiosidade que, não sei se vocês já viram um vídeo de um parto, né? Mas a região da vagina, ela sofre certa dilatação. Só que ela tem um limite. E aí, por isso mesmo que é importante que tenham essas regiões que a gente vê na imagem, esses espaços, para que justamente o crânio da criança possa se moldar durante esse nascimento, para que ele não seja tanto pressionado quanto para que a mãe não sofra. Tem até aquele processo, né, que a gente vai ver mais para frente, que é quando o crânio da criança não se molda suficiente para passar, e aí acaba que ocasiona um rasgo, né, na região da vagina. E aí é interessante que ocorra essa modelagem na hora do nascimento do crânio, justamente para que facilite essa passagem. E eu acredito que esse seja um dos motivos pelo qual esse crânio, ele só vai se tornar, a região dele vai se tornar completamente fechada, a união de todos os ossos depois do nascimento, né? Pode falar, Thiago. Complementando o que você já falou sobre a questão da calvária, né, que é a parte superior, de que, bom, a gente nasce com um buracão aqui no meio da testa, né, que é a fontanela, na parte do neurocrânio, e quando ela vai se fechando, ela deixa as suturas ali, né, que são aquelas marcas, mas um idoso, ele pode não ter ali, né, que vai se ossificando aquela parte. Foi até a Luísa que comentou que quando você pega um crânio já de uma pessoa idosa, é só uma peça ali inteira, né? Ele vai se ossificando até que ele vira uma inteira. Então a fontanela, ela, no caso, seria como se fosse uma sutura enorme ali, né? Um buracão, e quando a gente é adulto ela já fica mais estreita, e quando é idoso ela nem existe mais. Luciano, o Thiago parou, será? Terminou, Thiago, de falar? Não, desculpa, parou, Ti? Acho que ele parou. Não, era só um comentário mesmo, assim, que durante a vida fetal, né, esses ossos chatos aí que a Lu comentou, da calvária, eles são separados por membranas do tecido conjuntivo denso, que formam essas articulações fibrosas, né, que, como ela comentou, que são essas suturas de calvária, que é o que está na imagem. Era só isso mesmo. Isso aqui é verdade. Karina, pode falar. Complementando um pouco o que a galera falou, né? Até o que o Thiago disse, é bem interessante, e é justamente isso que acontece. As estruturas, elas tendem a se juntar com o tempo mesmo. Tanto que até os 5 anos de idade, tipo assim, a gente estudou lá na aula de anatomia, né? O osso frontal, ele não vai ter nenhuma sutura, ele só vai ter a glabela, né? Aqui no iniciozinho, né? Que vocês lembram. Tipo, tá aqui, ó, basicamente entre as duas sobrancelhas, a glabela. E basicamente isso aqui vai ser um vestígio justamente dessa cisura que vai ter aqui, né? E até os 5 anos a criança ainda vai apresentar isso, ela só vai fechar posteriormente aí para essa idade. E aí quando não se fecha, aí já vai ter uma diferenciação do osso, né? Mas é raro. E aí é bem interessante que é justamente pela criança ela ter essas estruturas muito grandes, como o Thiago falou, que não é recomendado, por exemplo, que bebês usem tiaras. Era isso que eu queria comentar, sobre o uso de adorno na cabeça, que não é muito recomendado. Porque justamente essa estrutura ainda está se formando, ela está muito molinha, e aí isso pode causar deformações no crânio, né, no formato do crânio. Ele pode ficar mais oval, ele pode ficar mais chato. E aí é justamente nesse momento, nesse período ali, da primeira fase da infância, né, a gente tem que tomar cuidado com a questão dos adornos que a gente coloca na cabeça da criança, justamente para não deformar o crânio e causar outros problemas. Rafa, pode falar. Em relação a essa parte da fontanela que a Lu falou, né, um dos sintomas em casos pediátricos de hematoma subdural é justamente esse abalamento da fontanela, né, porque o hematoma subdural ele seria aquele acúmulo, né, que ocorre na região da meninge, né, entre a membrana aracnoide e a dura mater, né. Aí, aquele processo de acúmulo vai também gerar um abalamento dessa fontanela, como a Lu falou. Amiga, fica aqui. Senta aqui que eu vou no banheiro. Eu não vou falar não, né? Luana, pode falar.
Não, era só um detalhe, assim, né, que a Karina falou sobre o uso de adornos, né? Engraçado, porque realmente é um risco, né, muito grande, porque se a gente prestar atenção, o adorno, ele vai pegar bem a sutura coronal, né? E isso poderia dificultar o fechamento dessa sutura. Então, assim, eu gostei muito da aplicação que a Karina colocou aqui. Era isso, só isso mesmo. Thaísa, pode falar. Oi. Tá, no caso, vocês estão falando em questão de suturas, de fontanelas, né? O crânio do recém-nascido tem a presença, como a Luciana falou, do tecido conjuntivo denso, né, entre os ossos, que no caso é a sutura, e a separação dos ossos chatos do crânio, que é a questão desse neurocrânio membranoso. Então, as fontanelas vamos ter a anterior, a posterior, a anterolateral e a posterolateral. E quanto às suturas, a gente vai ter uma frontal, duas coronais, uma sagital e duas lambidoides. Mais alguém quer falar? Se não, pode passar o slide. Diogo. Gente, aqui é a questão do viscerocrânio cartilaginoso, no caso, né? Aqui, a maior parte do mesênquima vai originar músculos, como no caso do músculo do primeiro arco, que são esses que a gente vê na imagem amarela. Eles vão originar aqui o osso temporal e esse músculo da mastigação, que aqui no caso eu acho que é o masseter. Aí os músculos do segundo arco, eles vão originar os músculos da face, que dão movimentozinho para a face, e aqui o pedacinho do osso occipital. O músculo do terceiro arco, ele vai formar esse músculo que é o estilofaríngeo, e os músculos do quarto e do sexto arco vão formar os músculos faríngeos, que é o aqui da faringe, normalmente. Esse slide é bem autoexplicativo, é basicamente isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pode passar, então, o slide. Tiago, pode falar. Só para justificar que minha câmera é desligada, é que meu celular descarregou e eu tô... Mas queria falar um pouco sobre o viscerocrânio cartilaginoso, né? Membranoso. A ossificação dele, que vai ser intramembranosa, vai ocorrer na proeminência maxilar do primeiro arco faríngeo e vai formar os ossos temporal, maxilar e zigomático também. O osso temporal, que no caso seria do neurocrânio, não do viscerocrânio, mas ele só vai se juntar ao neurocrânio depois. Vai ser a parte escamosa, na real, do osso temporal, não ele como um todo. E o mesênquima na proeminência mandibular também vai se condensar para formar essa cartilagem, formando essa cartilagem, que depois vai ser ossificada, né? Por ossificação intramembranosa. E também a mandíbula. Sobre essa questão do viscerocrânio também, na real é isso, eu ia falar do neurocrânio, mas deixar para depois. Mais alguém quer comentar? Pode passar então, Diogo. Pode falar. Gente, aqui um pouco sobre o crânio do neonato. Já foi falado previamente, né, quanto à questão das fontanelas e gira basicamente em torno disso. Como um recém-nascido ele está com um desenvolvimento maturo, bem precoce, é interessante entender por que tem as fontanelas, né? É que a questão é que o cérebro, o encéfalo, ele cresce mais rápido que o osso. Então, é necessário a presença das fontanelas para que os ossos vão se abrindo, vão se adequando de acordo com o crescimento do cérebro.
e também, como a Luana já falou, que é para ajudar na questão do parto, né? E aí tem uma doença que associada às fontanelas, que é a cranioestenose, que é quando ocorre o fechamento prematuro das fontanelas. E como vai fechar, como os ossos vão se unir, acaba gerando um desenvolvimento ruim do cérebro da criança. E isso pode causar inúmeros distúrbios, no caso, né? Retardo mental, não desenvolvimento psicomotor correto da criança. Então, quando não tem essa fontanela, que é a moleira, né? Todo mundo já disse aí, que acontece essa cranioestenose, é muito difícil para o desenvolvimento da criança, né? Porque o cérebro não consegue se desenvolver ali naquele espaço fechado. É isso, basicamente. Mais alguém quer comentar algo? Pode falar, Thiago. Sobre essa questão da fontanela com essa relação da craniossinostose, né? Ou esse outro sinônimo que o Diogo usou, também tem a ver com a pressão, né? Intracraniana, que pode causar essas anomalias. Então, na hora do parto, quando vai ter a pressão no canal vaginal ali para o bebê nascer, né? A pressão intracraniana vai ser reduzida por conta dessa elasticidade dessa cartilagem, dessa membrana que vai ter na fontanela, né? Vai ajudar a diminuir essa pressão. E se fosse fechado ali, poderia causar esses danos que foi citado. Só comentando. Mais alguém quer comentar? Então, já passou o slide? Alguém quer comentar o próximo slide? Pode falar. Eu posso falar um pouco dessa parte. Primeiramente, falar dos tecidos que os dentes se desenvolvem, né? Eles se desenvolvem a partir do ectodermo oral, do mesênquima e das células da crista neural. O dente, ele tem algumas partes, né? O esmalte, a dentina e a papila e as polpas dentárias, né? E aí cabe ressaltar que o esmalte, ele é derivado do ectodermo, da cavidade oral, e todos os outros tecidos, eles se diferenciam a partir do mesênquima circundante e ali da crista neural, certo? O crescimento dos dentes, né, a dentição, ele vai se desenvolver a partir do crescimento dos ossos ali do víscero-crânio, né? Então, por que eles estão crescendo? Eles estão crescendo justamente porque eles começam a erupção, né, que é chamada. Eles começam a erudir por conta desse crescimento. E justamente esse é um dos motivos do porquê nós temos dentes de leite né, que são chamados dentes descidos e os permanentes, porque ali mais ou menos até os 6 anos, né, 6, 7 anos, quando começa a cair os dentes, a gente ainda está tendo um crescimento desse víscero-crânio, então é necessário que tenha uma formação de uma nova dentição, certo? Porque senão a gente ia ficar todo mundo banguela, e isso não seria nada bom, né? E a partir disso a gente tem o crescimento de novos dentes, e por que mesmo com um certo desenvolvimento ósseo, como pode ocorrer até os 25 anos, né, em certas regiões, isso não ocorre porque os dentes permanentes, eles já vão ter ali osteoblastos da parte da raiz, eles vão ser substituídos por osteoclastos, então a gente acaba não perdendo mais e é completado o crescimento do víscero-crânio, né. Camila, terminou, Flávio? Rick. Gente, eu tive um problema de conexão, eu posso ter perdido alguma coisa, entendeu? Aí eu voltei agora há pouco tempo. Não, a minha agora sou eu, Luane. Isso, pode continuar.
Era só uma curiosidade mesmo sobre o crescimento pós-natal do crânio, é que ela consiste aproximadamente 41 ossos durante o crescimento pós-natal, e aí, após esse crescimento pós-natal, ele vai passar por um processo e aí esses 41 ossos do crânio, eles vão meio que se unir e vão virar 28 ossos. E aí, uma outra curiosidade é que do nascimento até os 16 anos de idade, o crânio, ele sofre mudanças, tanto na dimensão e também na proporção. Era só isso mesmo. É interessante, né, que, por exemplo, quando a gente... Deixa eu aparecer. Que quando a gente fala de dente, por exemplo, a gente sabe que o nosso dente, a gente tem o de leite, né, e o permanente. E esse permanente, ele tem um período programado para nascer, né? Que é justamente falar, a criança, ela vai trocar os dentes até certa idade. Só que a gente tem também aquele dente que é o... Como chama? Eu não tô lembrando o nome agora. O siso, né? O siso. Que ele é justamente aquele dente que sofreu... Que durante o processo dos vários milhões de anos que o ser humano foi sofrendo modificação, a gente deixou de usar ele, né? Que era na época que o ser humano se alimentava muito de coisas cruas. Aí é interessante, porque esse dente, já quando você pergunta pro dentista, ele não tem um certo período para ele se desenvolver. Na maioria das pessoas, parece que ele vai sair, né? Até os 20 anos, mas às vezes, em certas pessoas, ele nunca sai, ele permanece lá até o fim da vida da pessoa. E é interessante, porque até a forma como ele nasce, né, é diferente em cada pessoa. Às vezes, tem gente que quando ele está começando a se desenvolver, ele nasce mais torto, outro mais horizontalizado, outro mais verticalizado, e isso altera a forma com que vai afetar o restante da estrutura, né? Só isso que eu queria comentar. Mais alguém quer comentar em cima? Não, isso é só... Um comentário sobre isso aqui, mas é mais uma bobeira. Você vai falar, desculpa. Não, nada, era só realmente essa questão da forma da estrutura. É interessante a gente ver, tanto que criança, a alteração, né, da forma da nossa própria cabeça, a cabeça da criança, né? Geralmente a criança nasce bem cabeçuda, porque ainda não está bem desenvolvido, né? O víscero-crânio, e a partir desse desenvolvimento que vai ter os seios, o desenvolvimento dos seios, né? Os seios da face, vai ajustando o formato, vai ficando uma coisa mais proporcional, né? E o que vai ajudar até o desenvolvimento dos seios, vai deixar a cabeça mais leve, e também até na ressonância, né? Quando a criança for aprender a falar, a ressonância da voz. Vitória, pode falar. É só em relação ao siso, né? Porque eu também descobri há pouco tempo que eu vou ter que tirar. Assim, pelo que eu sei, é que desde que eles tenham um desenvolvimento adequado, eles podem dar um auxílio ali na mastigação e na trituração. Só que realmente, como tu falou, tem situações em que ele acaba, assim, prejudicando os outros dentes, né? No caso, por exemplo, a minha situação, o siso está atrapalhando a minha mastigação, assim, um pouco, a posição dos dentes. Aí isso também pode acontecer, só um exemplo, né? E o siso pode, dependendo do desenvolvimento, ele pode ali não afetar o paciente, mas ele também pode prejudicar ali algumas funções. O siso só vai servir para doer mesmo, para a gente arrancar ele. Quer ver quando ele nasce em cima do nervo, que é o meu caso, que dói pra caramba quando ele fica espetando. Meu Deus do céu. No meu ele não tem espaço, ele invade a minha gengiva e não tem espaço. O meu também está prejudicando o meu dente torto. É verdade. Gente, pode falar, Flávio. Flávio, tua vez agora. Eu tive um problema de conexão, como eu já falei, né? Eu queria comentar sobre um slide aí que vamos para frente. Pronto. O víscero-crânio, gente. Tem que ligar a câmera. Calma aí.
Ligou a câmera? Gente, o viscerocrânio, ele é formado perante o aparelho faríngeo, né? Ele é formado por arco faríngeo, por bolsas faríngeas, por suco faríngeo e membrana faríngea, né? E essa estrutura, essas estruturas embrionárias, elas vão contribuir para a formação da face e do pescoço. E os arcos faríngeos vão ser formados a partir do início da 4ª semana, certo? E com a migração das células da crista neural até a região da cabeça e do pescoço. Ao final da 4ª semana, já é possível visualizar a formação desses 4 arcos. E um gene que eu até anotei o nome do gene aqui, é o MOBOX, né? Que ele vai facilitar a migração dessas células da crista neural, né? Elas são cruciais para a formação da cabeça e do pescoço. Esse primeiro arco aí, que está em verde, que é a cartilagem do primeiro arco, né? Ele é responsável pelos primórdios da mandíbula e da maxila. E essa primeira cartilagem também, ela do arco faríngeo, ela irá formar o martelo, como vocês estão vendo aí, da mesma cor, a bigorna e também o estribo. E também o esfeno mandibular e a mandíbula primitiva. O segundo arco, que está aí em verde escuro, né? Ele vai formar o estribo, o processo estiloide e o processo temporal. Também o ligamento aí do iódio e esse que está em verde mais escuro, né? E o corno menor do ióide. E a parte superior também do corpo do osso ióide, a parte superior. A terceira cartilagem, ela formará o corno maior do osso ióide. O corno maior, certo? Do osso ióide. E a parte inferior do osso ióide também será formada também pelo a terceira cartilagem do terceiro arco. E o quarto e o sexto arco faríngeo, eles formarão as cartilagens faríngeas, né? Que está aí relacionada aí no pescoço, a tireoide e a cricóide, né? Era isso que eu queria falar. Se algum complemento, podem fazer. Vamos dando continuidade, então, vamos voltar para o slide que estava. Alguém quer comentar sobre? Pode falar, Lucas. Oi, tá. Sobre a parte do esqueleto apendicular, ele vai consistir na formação pélvica peitoral, né, das nossas cinturas. E assim, e dos nossos membros também. Vai acontecer que esses ossos mesenquimais, lá pela 5ª semana, eles vão se formar. Só que eles só vão se formar assim, posteriormente da condensação mesenquimal que vai acontecer no broto daqueles membros, né? E nós podemos perceber aqui, né, na imagem 1, que é um embrião com mais ou menos uns 28 dias, e nessa área delimitada, né, por um quadrado, diz respeito a um broto. Esse broto, como nós podemos ver aqui na figura B, é um broto de membro superior. Aí tem essa parte rosa, que diz respeito ao mesenquima frouxo, e tem essa parte rosa
escuro, que é o mesênquima denso. Aí já na figura C, esse embrião já está com mais ou menos uns 33 dias, né? E nós podemos perceber nessa parte mais azulada, esse azul claro, que é o primórdio, no caso, primórdio mesenquimal da formação daquele osso, no caso do antebraço. Aí, na figura D, esse embrião já está na 6ª semana, né? E nós podemos ver mais ou menos a formação desse modelo de cartilagem de hialina, né? Só que não está completamente formado. Ele só vai ser ratificado e formado a partir da figura E, que nós podemos ver a consolidação 100%, né, desse modelo cartilaginoso de hialina. Aí quem quiser complementar, fique à vontade. É interessante também, né, que esse não é o osso em si, mas sim, que nem o Lucas falou, o molde, né, que lá futuramente vai se tornar o osso. Acredito que é por isso que até quando eu comentei lá que quando os cientistas fizeram aquele experimento, o membro continuou seu desenvolvimento, né? Só que com certeza a gente sabe que chegou um ponto que ele parou o desenvolvimento, porque como ele não estava mais ligado com o corpo, ele tinha sido arrancado, ele ia prosseguir essa modelagem, né? Porque são as células mesenquimais que fazem, mas ela ia chegar ao ponto que ele não ia ter a estrutura e os nutrientes suficientes para dar procedência para essa transformação do molde em osso em si. Pode falar, Thaísa. Oi. No caso, é uma aplicação, né, em relação a como verificar o crescimento e a fusão dos centros epifisários. No caso, eu tenho um amigo que a envergadura dele era muito maior do que a altura. A gente sabe, né, que existe uma diferença, mas que ela não é tão acentuada, assim como era no dele. Então, no caso, ele fez todos os exames necessários, no caso, ele fez também o raio-x, né, e aí ele conseguiu desenvolver a altura dele, porque existia ainda esse espaço, né? E é interessante essa aplicação numa realidade que é muito próxima de mim. Alguém mais quer comentar? Ou a gente já pode passar para o próximo? Diogo, passa para a gente, por favor. Eu acredito que essa deve ser a última imagem, né? Alguém quer comentar sobre ela? Ou ninguém vai comentar. O pessoal já cansou. Eu acho que essa imagem ela tá mais para exemplificar, né, tudo que a gente viu no desenvolvimento. Até interessante, porque uma vez eu fui numa amostragem, né, que ela lá mostrava o desenvolvimento desde a primeira semana até a última, e tinha os fetos, né, que foram retirados. Foram doações recebidas de mães que tinham perdido seus filhos, né? E aí é interessante, porque não é assim que era na visualização tava, né? A gente enxergava somente a pele do neném. E aí, nesse caso, nessa imagem que aparece, foi uma coloração que foi feita, né? Eles foram corados para que aparecesse dessa forma. E aí a gente consegue enxergar todo o osso, toda essa formação óssea. Alguém quer comentar algo antes da gente acabar, para finalizar? Não, tipo, é só que essa coloração que você comentou, né, Ai, desculpa, não liguei minha câmera. Apareceu? Apareceu. Não, é só sobre o corante, né, que é a lisarina, que é um corante vermelho, por isso que fica assim, bem roxinho. Mas era só isso mesmo. Era só esse comentário. Literalmente, a gente consegue visualizar tudo que a gente conversou agora, né? É, isso aí. Alguém mais quer comentar algo? Passa aí, Diogo. Então, é isso, gente. Foi nossa aula. Se alguém quiser fazer mais algum comentário antes de encerrar a gravação. Acho que não sei. Não. Eu acho que tá tudo certo. Foi um sucesso. Só tipo, assim, a professora vai ver esse final. Teve uma hora que eu comentei, eu não abri minha câmera, mas foi porque eu esqueci. Só isso. Eu acho também que eu comentei, eu não liguei a câmera, mas eu acho que eu liguei quando eu apresentei a minha, né? Ou acho que eu apresentei alguma coisa, eu devo ter ligado, mas teve hora que eu falei, eu acho que eu não liguei, eu esqueci, gente. Desculpa.
Então, pronto, vou encerrar aqui. Obrigada.